Oi, gente, bora começar mais um Stories. E no Stories de hoje eu tenho um assunto muito interessante e de interesse de muitas pessoas pra gente conversar aqui. Bacana? Hoje a gente vai falar sobre suicídio. Meu nome é Bruno, tenho 26 anos e tenho um currículo de 3 tentativas de suicídio. Bora lá papear? Sim, foram 3 tentativas de suicídio. E graças aos céus, não ocorreu a morte mesmo, sabe? Foram três vontade mesmo de desistir. Às vezes a gente não pode julgar as outras pessoas, ai, mas tentou suicídio porque é sem vergonhice, porque é pouca vergonha e frescura. Não. Vocês não sabem os motivos. Se vocês não sabem os motivos, vocês têm que passarem a saber que suicídio é algo sério. Geralmente aquelas pessoas que tentam suicídio são geralmente aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o seu modo de vida, da forma que vive. Às vezes não está satisfeita com a sociedade que vive, ou às vezes não tem aceitação de muitas coisas, às vezes as não condições, então outras coisas vêm porventura trazer acaso sobre isso. As minhas várias vezes de tentativas foram pela minha não aceitação. Eu não aceitava o que eu era, eu não aceitava o porquê estar no lugar onde eu não queria estar. E sabe, eu não aceitava muitas coisas, eu não aceitava as ideias das pessoas, eu achava muito minimista, como até hoje eu acho ainda tenho minhas convicções sobre as pessoas sobre isso, mas graças aos céus cheguei a superar, mas com muita ajuda. E tudo isso, e tudo isso aconteceu que foi ocasionando um fator que eu não coloco como importante porque não é importante mesmo, porque tudo que é importante é bom. Então, um fator muito mal, que não é muito importante, que não é importante, foi a depressão. A depressão é um grande fator para as pessoas tentarem cometer suicídio, sabe? As pessoas depressivas. Não fiquem muito acômodo. Não fique acomodado quando você vê as pessoas sorrirem ao tempo todo. Às vezes as pessoas não sabem o que a outra está passando e, em primeira mão elas querem julgar. Então passa a saber a história, passa a conversar. Às vezes as pessoas que tentam suicídio, que tentam cometer suicídio, elas só precisam conversar. Às vezes elas só precisam de um conselho. Às vezes elas precisam de uma motivação para continuar vivendo e tirar isso de ideia. Eu sempre achava muito prisioneiro de mim mesmo, sabe? Você ter até chegar até um certo ponto do teu caminho da tua vida e você só vê o mundo daquela forma, não vê o mundo diferente, você começar a achar. E até você entender o porquê você teve que estar no mesmo lugar a vida inteira. É muito difícil. E graças mesmo a muitas pessoas aos céus que eu aprendi que eu teria que estar naquele lugar, eu era importante, eu sou importante para algumas pessoas. Mas de uma maneira ou outra eu tinha que aprender que eu era sim importante para algumas pessoas, sabe? Que eu já não era mais responsável de mim, eu era responsável por pessoas, então eu tinha que estar com a mente boa para estar cuidando dessas pessoas, para estar junto dessas pessoas e estar mais forte. Foi um grande processo, foi um processo de anos mesmo para isso, mas hoje eu tô no mesmo lugar, né? Tipo assim, eu já expliquei sobre isso mesmo, mas eu precisei entender o porquê eu tô aqui. E nesse processo mesmo de tentar me entender, sabe? Eu acabei entendendo que precisaria mesmo ser ajudado naquele momento. Mas a minha missão era ajudar muitas pessoas, como assim eu estou tentando fazer agora aqui na minha página hoje em dia, motivando, tentando motivar as pessoas, fazendo humor, e que eu tinha muito, muito mais mesmo a oferecer ao mundo do que se eu tivesse acabado com a minha vida naquele momento. E hoje o mundo pode ver. E como eu disse antes, apesar de tantas lutas ter passado e apesar de tantas lutas eu ainda tá passando, porque aqui nos bastidores as coisas também são outras, mas enfim, hoje em dia eu tô com a cabeça mais clara conforme os meus objetivos, conforme as minhas lutas, mas apesar de todas as lutas que eu passei e venho passando, eu passei a perceber que eu era especial ao mundo, que eu tinha muito mais a oferecer mesmo ao mundo. E que o mundo ainda precisa conhecer as minhas partes multifacetárias, que o mundo precisa conhecer muita coisa. Mas o conselho que eu deixo, antes de você tentar suicídio, antes de você tentar tirar a sua vida, coloque na tua cabeça que o mundo tem muito mais que ganhar com você, que você tem muita coisa especial a mostrar para o mundo. Bacana? E essas fases ruins da vida da gente passam, sabe? Então mostre que você é incrível para o mundo. Ao invés de você tirar a sua vida, tente dar vida às outras pessoas.
Eu sei que é muito errado nesse momento que as pessoas tenham depressão fazer essa comparação, mas mesmo assim eu vou fazer. Pensa bem, enquanto você tenta tirar a tua vida, tem pessoas lutando por uma. Olha o tanto que uma vida é importante, as pessoas estão lutando para viver e você tá vivendo isso sem pagar nada, tá cheio de saúde querendo tirar a tua vida. Eu sei que na época que eu tava depressivo, que eu tava na tentativa de suicídio, eu não pensava dessa forma, mas a gente para analisar. E vivendo e analisando, a vida é muito mais incrível do que a gente pensa durante a nossa vida inteira, sabe? Porque a gente vai aprendendo todos os dias é uma surpresa e nada é programado. Às vezes tudo acontece diferente, às vezes as coisas são boas, vai ter dias que as coisas vão ser ruins, mas é a vida, é viver e a gente entender todas as fases dela. Bacana? Esse é o meu recado e até o próximo Easter. E é isso, amores.